Então, bom dia a todos. Mais uma vez, quero agradecer, em nome do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, o convite para estar aqui, mais uma vez falando sobre o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, porém, agora com um foco direcionado à inovação. Bem, ontem na mesa, acho que houve um mal-entendido na hora que eu falei que a política, as discussões da política iniciaram em 2001. Na realidade, assim, em 2001 iniciou a discussão propriamente da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E alguém ficou revoltado que eu não falei da SEMI. Mas acho que essa pessoa nem está aqui agora. Mas, de qualquer forma, sim, então, por isso que eu fui colocar esse slide e também fiz muita apresentação voltada nas dúvidas que eu percebi nesses 2 dias de trabalho, tentando não sair desse foco do tema, mas tentando trazer os esclarecimentos necessários. Então, nós temos que entender que todo mundo que está aqui, a maioria das pessoas já vive essa questão da fitoterapia há mais de 20 anos, 30, 40 anos. Né? Ontem ninguém quis chegar nos 40 anos, mas quem sabe até eu assumo também que tem quase 40 anos de fito. Mas tem várias ações, então, desde a Alma Ata, que teve essa preocupação com a questão da atenção básica à saúde, que veio trazer todo um contexto para o sistema público de saúde no Brasil, dentro da proposta de reforma sanitária e a construção do SUS. Então, existem já uma demanda, várias políticas, várias ações foram construindo, são tijolinhos que nós vamos construindo para a fitoterapia. Todos são importantes, nós estamos num processo. E nós não podemos esquecer, obviamente, que o governo, independente do governo, e por isso ela tem que ser uma política de Estado, nós temos que pensar que tudo que foi realizado está sendo, ajudou a construir, então, todo esse processo. Então, a questão da SEMI, a questão da Política Nacional de Medicamentos, a própria Constituição Federal, a questão do Estado, que a saúde como um dever do Estado, é um direito da população. Em 2001, uma proposta, então, iniciou a proposta da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, as conferências nacionais de saúde, principalmente a 8ª, que foi um marco bastante importante para a saúde pública, a 8ª, a 10ª, a 12ª, a estratégia da Organização Mundial de Saúde, o seminário que foi feito de plantas medicinais e fitoterápicos, e muitos de vocês devem ter participado dessa iniciativa do Ministério da Saúde em 2003, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, onde está bem claro que deve ser dado todo o apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação de fitoterápicos, e também os homeopáticos sempre acompanham esse processo dos fito, e a Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, então, que culminou realmente na nossa política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS, inicialmente em 2006, e depois a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Pensando justamente na qualidade. Ontem alguém mostrou o tripé de segurança, eficácia e qualidade, para que isso fosse garantido. Essa é uma das propostas da PNPIC, como nós chamamos a Política de Práticas Integrativas e Complementares. Nós temos que trabalhar com toda a cadeia produtiva. E por isso que nós acreditamos que essa política ela não tem mais volta, que ela tem todos os resultados, tem tudo para ser um sucesso, para ser realmente implementada, porque pela primeira vez está vendo toda a cadeia produtiva, não está se focando apenas pesquisa, por exemplo, que foi o programa da SEMI, que foi uma etapa, foi muito importante, foi uma ousadia também para aquela época. Agora nós estamos numa outra escala.
O Glauco ontem falou então da portaria 1274 também de 2008, que criou o grupo executivo dentro do Ministério da Saúde para apoiar o Ministério na implementação da política, então composto pelo Departamento de Assistência Farmacêutica, o do Complexo Industrial e Inovação da Saúde, a Anvisa, o próprio NGBS e o Núcleo de Pesquisa, de Estudos e Pesquisas em Fitoterapia do Grupo Hospitalar Conceição, que também é um órgão do Ministério da Saúde. Eu vou falar bem rapidamente, porque em 15 minutos não tem como. E, em dezembro então, de 2008, que foi aprovado o programa. Então, nós temos 1 ano de programa, embora nós tenhamos 3 anos aí de política, mas nesse tempo, então, o programa passou por consulta pública e realmente teve um atraso, né? Nós tivemos 725 contribuições que nós tivemos que negociar com 10 ministérios, Anvisa e Fiocruz. Então, foi 1 ano de trabalho só para fechar o programa após a consulta pública. Foi criado um comitê nacional, também com a mesma portaria, onde participa o governo e a sociedade civil, e esse é um papel fundamental do Estado, né? A questão da gestão, essa participação, controle social e fazendo monitoramento, avaliação do programa, que é isso que vai trazer o sucesso para o programa, porque o programa sobreviva a governos, que ele seja realmente uma política de Estado, ele tem que ser implementado e ele tem que ser monitorado, né? Não adianta só nós financiarmos, temos que procurarmos recursos, fazermos as ações, mas sem estar sabendo o que está acontecendo. Então, rapidamente, nós fizemos, já na segunda reunião do comitê, um trabalho que foi dirigido pela Coordenação de Gestão e Planejamento do Ministério, mostrando essa distribuição aqui das ações propostas por eixo. Aqui, isso aqui ainda não está bem fechado, mas ainda preciso passar por uma revisão esses números, mas, enfim, mostra que a grande maioria das ações está em PDT, né, em PDTI, né, que Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. É a grande parte das ações. Aí toda a parte, cadeia produtiva, regulamentação, recursos humanos, cultivo, né, cada um tem a sua parcela dentro do programa. E, hoje, dentro das ações que cada ministério tem executado, e Anvisa e Fiocruz, a da Fiocruz ainda não foram contabilizadas, mas nós temos aqui já 40% dessa... Ai, desculpa. 40%... Não, pulei. Aqui. Tanto botãozinho. 40% dessa de pesquisa, das ações já executadas, né, das ações que nós propusemos, elas já representam 40% do que tem sido executado. E depois entra ainda a informação e comunicação, que é 15%, e a regulamentação, 12%. Aqui o gráfico, eu não consegui alterar a cor lá, mas, enfim, aqui o que está em lilás são as ações planejadas, e o que está em bordô são as ações ainda em execução. Ainda, então, é muito pouco, independente dos números absolutos, mas essa proporção ainda é muito pequena, nós estamos realmente no início, né? Tem muita ação para fazer, e uma ação, ela demanda várias atividades, né? Não é simplesmente uma ação, ela demanda tempo. Bom, dentro do SUS, né, como que nós tratamos, por que a questão do desenvolvimento, da inovação é importante? Porque dentro do SUS, o Programa Nacional ele está direcionado à atenção à saúde, serviços, à capacitação, assistência farmacêutica, o próprio elenco de referência da assistência farmacêutica básica, a estruturação de serviços farmacêuticos e o complexo produtivo, né, incluindo aqui laboratórios públicos e privados. Dentro da PNPIC, isso eu também queria esclarecer, que a política de práticas e o Programa Nacional tem que atender, seguir o que está na PNPIC,
a proposta é que se trabalhe com esses níveis de complexidade. Então, a planta in natura, a planta seca, a droga vegetal, o fitoterápico manipulado ou industrializado. E para cada nível desses, para cada tipo desses, digamos assim, nós vamos ter uma regulamentação e vamos ter critérios. E é por isso que hoje o programa ele mudou esse conceito de fitoterápico. Nós não usamos o conceito de fitomedicamento, né? Porque a política, o programa, eles são gerais, plantas medicinais e fitoterápicos. Então, a definição do programa é que fitoterápico é o produto obtido de planta medicinal ou de seus derivados, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa. E esse é um conceito também que a Anvisa, né, claro, nós construímos isso junto com a Anvisa, mas é para dar um conceito amplo. Agora, se nós vamos trabalhar com droga vegetal, com fitoterápico manipulado, industrializado, os critérios ou de registro, ou de manipulação, ou de coleta, ou o que é uma droga vegetal, isso tudo é definido na própria regulamentação. Aqui, né, rapidamente, então, a questão da cadeia produtiva, a importância da regulamentação permeando toda essa cadeia, o conhecimento tradicional e popular aqui trazendo um direcionamento para a utilização, para depois nós sabermos o que é para que ela é usada, enfim, o cultivo, o manejo, o beneficiamento, a aplicação disso no serviço, a produção do fitoterápico, a comercialização, a distribuição até chegar ao usuário. E 2 pontos são bastante estratégicos para o governo, que é a questão da agricultura familiar e do complexo produtivo. A PDI perpassa também todo esse processo, assim como o financiamento. Então, aqui está um objetivo, os eixos onde foram criados o programa. Então, a regulamentação é uma das primeiras ações que nós temos que trabalhar. E em relação ao financiamento, né, não só financiamento, mas o que estrategicamente o Ministério da Saúde tem trabalhado, embora o Ministério coordene todo esse processo, mas ele tem se empenhado bastante realmente na utilização, assumindo que quer incluir fitoterápico no seu Sistema Único de Saúde. Então, já em 2007, foram incluídos 2 fitoterápicos, o guaco e a espinheira santa, na lista de financiamento da assistência farmacêutica básica. 13 unidades da federação pactuaram esses fitoterápicos. Também, agora, depois, em 2008, dentro da política do Complexo Industrial da Saúde, do Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde, no SUS, se fala aqui da política de implementar, então, a Política Nacional de Plantas Medicinais, né? É um dos objetivos desse Programa Nacional do Complexo Industrial da Saúde. Um levantamento que foi feito pelo nosso Departamento de Assistência Farmacêutica mostra que o DECIT financiou de 2013 a 2008, o DECIT é o Departamento de Ciência e Tecnologia, 10 milhões de reais em pesquisa, 79 projetos, sendo 55 fomento descentralizado, 23 um fomento nacional e um projeto em contratação direta. Em 2009, no início, o Ministério divulgou uma lista, a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. Alguns pesquisadores aqui participaram desse processo. Foi feito um levantamento das plantas e dos fitoterápicos que já são utilizados nos municípios, então nós não trouxemos nenhuma planta nova. A partir de doenças que nós elencamos, nós fomos escolher uma planta medicinal para cada tipo de doença que nós queremos tratar no SUS, priorizando a atenção básica. E da lista, então, surgiu a ReniSUS com 71 espécies vegetais, e hoje nós temos contratados 4 consultores, uma doutora e 3 mestres, sendo um agrônomo e 3 farmacêuticos, para a sistematização do levantamento de pesquisas,
para essas 71 espécies, para definir a prioridade de pesquisa. Então, essa é uma lista só orientativa para pesquisa, né? Porque ali tem plantas que são muito bem estudadas e plantas pouco estudadas, e plantas mais ou menos estudadas. Isso foi uma parceria da Coordenação Geral de Avaliação de Tecnologia em Saúde do DCID. Um levantamento também que nós fizemos, né, acho que aqui é um ponto importante colocar aqui, algumas dessas plantas que nós incluímos, elas são utilizadas já tem algumas pesquisas em doenças negligenciadas. Então, dentro daquela pesquisa que nós fizemos no banco de dados do DCIT, nós fomos encontrar essas plantas aqui, que já tem alguma pesquisa financiada pelo Ministério para as doenças, né? A casárea na malária, na Anacardium occidentalis na dengue, o Quinopodium brucioides na esquistossomose. Então, que são plantas medicinais nativas ou exóticas adaptadas. Essas aqui já são farmacopeicas, e, embora elas não tenham registro na Anvisa com indicação para doenças negligenciadas, elas merecem uma prioridade no fomento à pesquisa nessa área. Então, aqui já pode ter algum indício, né, do que é importante pesquisar. A RNSUS, ela vai orientar, então, as pesquisas, essa é a finalidade principal. Depois, a elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que aí nós vamos disponibilizar a partir dos critérios de segurança, eficácia e qualidade. Também os trabalhos da Farmacopeia Brasileira e a própria regulamentação. E tudo isso sustenta, né, dá apoio à base para o complexo produtivo. Os critérios para fitoterápicos, por exemplo, para a Renafito, ou para essa lista do financiamento, que eu vou falar, que além do guaco espina santa nós incluímos mais 6 fitoterápicos, nós estabelecemos alguns critérios. São fitoterápicos de uso, então, na atenção básica, produzidos com plantas nativas ou exóticas adaptadas, com registro na Anvisa. Isso é fundamental, né, dentro do financiamento do medicamento, ele tem que ter o registro. O problema é que muitas plantas que são registradas na Anvisa, elas não são registradas na indicação que nos interessa, né? Então, esse é um outro detalhe importante. Tem que ter um maior número de evidências de segurança e eficácia, são distribuídas, né, de preferência por biomas brasileiros e espécies da flora brasileira não ameaçadas de extinção. Esses são os mesmos critérios também das plantas medicinais, né? Só que daí, para a planta, obviamente, as que entraram na RNSUS, a planta não precisa ter registro na Anvisa, mas são praticamente os mesmos critérios. E agora, na semana passada, foi publicada, então, a portaria 2982, que aprova as normas de execução e financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica, e além da espinheira santa e guaco, então, foram incluídas a alcachofra, a isoflavona de soja, a garra do diabo, a cáscara sagrada, a aroeira da praia e a unha de gato. Então, foram os fitoterápicos que nós conseguimos encontrar, selecionar a partir daqueles critérios que eu mostrei. Essas 4 plantas aqui, elas já fazem parte da Instrução Normativa número 5 da Anvisa, que publica a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado, né? Se esses fitoterápicos estão nessa lista, eles não necessitam validar suas indicações terapêuticas e seguranças de uso. Para esses outros 4 fitoterápicos, foram selecionadas evidências de segurança e eficácia por meio de uma busca em banco de dados como Cochrane, PubMed, Medline, Lilacs e CAPS. Bom, tendo o financiamento desses fitoterápicos, é claro que, né, todo mundo tem falado, precisamos de um prescritor. O DAF está em processo de contratação, de parceria, para fazer o curso, agora no primeiro semestre de 2010, o curso de atualização em fitoterapia para médicos do SUS. Como são medicamentos que têm, na realidade, uma indicação médica, nós, inicialmente, vamos capacitar apenas os médicos. Mas incluímos também no Mais Saúde, no programa Mais Saúde, que é o nosso PAC da saúde,
já está prevista a capacitação de 162 multiplicadores, que vão ser os outros profissionais de saúde no SUS e os gestores. Então, nós vamos capacitar multiplicadores, pensando em um profissional por estado, né, 6 profissionais por estado e o Distrito Federal, e aí depois esses multiplicadores vão fazer as capacitações nos municípios. Será solicitada à Anvisa a inclusão na instrução normativa número 5, então, do registro simplificado, as espécies que ainda não constam. Também solicitado à Anvisa as bulas padronizadas para esses 6 aqui. E também solicitada à Farmacopeia Brasileira a inclusão das espécies selecionadas no próximo projeto de revisão e inclusão de monografias. Para 2009, o Ministério já está trabalhando com a Farmacopeia Brasileira a elaboração do Formulário Nacional de Fitoterápicos e a elaboração do memento terapêutico daí para as 80 plantas da RNSUS. E ainda, já nessa revisão da farmacopeia, que vai ser a 5ª edição, que ela vai suspender as outras 4 vigentes ainda, vai revogar as outras 4, nós também já solicitamos, já tinha sido negociado 14 monografias novas de plantas medicinais. Novas não, mas que fossem incluídas 14 monografias importantes, como dentre esses 8 fitoterápicos aí, nessas plantas. Em relação a recursos de financiamento, então, nós estamos com a parceria com a Coordenação de Gestão e Planejamento da nossa secretaria, fizemos uma proposta para o PPA, porém, houve uma negativa do Ministério do Planejamento, porque já existe uma sobreposição de ação, já existe outros 2 ministérios que têm ação no PPA para a produção de fitoterápicos. Só que, na realidade, não interessa o PPA apenas para a produção de fitoterápicos, nós precisamos de um PPA que englobe todas as ações do programa, quer dizer, o programa como um todo. Estamos negociando, então, com o Ministério do Planejamento uma nova ação no PPA, fizemos uma reunião já interministerial, estamos solicitando ao Ministério do Planejamento para que ele realize uma oficina para elaboração de ação no PPA. Ele tem essa metodologia de trabalho, eles mesmos orientam a construir a ação para o PPA. E era isso que eu queria falar. Consegui falar em 15 minutos? Desculpa assim, o atropelo, mas depois, na mesa, as dúvidas que ficaram, eu tive que falar realmente muito rápido, mas as dúvidas que ficaram, eu vou tentar responder a todos vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Passamos a palavra agora à doutora Norma Rumianek, da Embrapa, para a sua apresentação. 15 minutos. Vou levantar a plaquinha, assim, que eu já falo. Bom, já está contando tempo aí? Foi. Bom, inicialmente, obrigada ao convite. É um prazer estar aqui e acompanhar um pouquinho do programa, né? E me pediram para falar um pouco da Embrapa, de como que a Embrapa pode interferir de uma forma talvez mais efetiva junto no programa, né? E, na realidade, vocês me pediram para falar de regulamentação e tudo. A Embrapa não faz a regulamentação, né? Então, acho que assim, o meu foco aqui vai ser mais a parte de inovação, né? Como que a gente considera inovação, e a parte de regulamentação e fomento a gente faz um pouco também, né? Porque nós temos recursos próprios, nós temos editais competitivos.
a parte de regulamentação, a gente costuma apoiar as políticas públicas, né? Deixa eu ver se eu acerto aqui. É para cá? Passou já. Tá. Bom, inicialmente, eu queria falar um pouquinho para vocês de como é que a Embrapa está organizada, né? São vários centros espalhados em todo o território nacional, né? E, além dos centros da Embrapa, hoje em dia está sendo revitalizado o sistema de pesquisa, as organizações de pesquisa estadual agropecuária, né? Elas estão receberam bastante recurso do PAC, nós estamos tendo contratações novas, então isso vai ser um aporte de recursos humanos e físicos para toda a pesquisa agropecuária no Brasil muito grande, né? Nós temos um total aqui, contabilizando, de quase 55 instituições de pesquisa em todo o território, o que, no caso de plantas medicinais, me parece bastante apropriado, haja visto que a gente precisa realmente cobrir o território, cobrir os diferentes ecossistemas, as regiões, altitudes, latitudes e tudo mais. Dentro da Embrapa, né, como nós temos alguma experiência já em trabalhos de rede de pesquisa, né, já é um trabalho que vem sendo realizado há algum tempo e a gente tem adquirido experiência nisso. E é como a gente tem visto agora, como que a gente precisa cada vez mais exercitar essas redes de pesquisa. Tá? A pesquisa funciona, nós temos 3 níveis de decisão, né? Nós temos o primeiro nível estratégico, tático e operacional. Esse estratégico funciona a partir, né, de planos diretores que são estabelecidos a cada 4 anos, né, em conformidade, né, com uma pesquisa junto à sociedade, né, com uma discussão bastante grande interna, né, e, a partir daí, dentro de um nível tático, né, nós temos a definição de cronogramas, orçamentos, prazos, né? E, finalmente, no nível operacional. E aqui que eu quero chamar a atenção, que eu acho que é onde a gente pode contribuir mais. Nós temos uma rede de macroprogramas, né, que são as nossas redes de pesquisa. Né? Nós temos macroprogramas bastante grandes, né? Então, são os macroprogramas que nós chamamos uns, que visam atender os grandes desafios nacionais, né? São redes grandes, que eu vou dar um exemplo à frente, né? O macroprograma 2, que são projetos menores de pesquisa, e o 3, um projeto já clássico, como a gente costuma conhecer, né? É um macroprograma que trabalha com transferência de tecnologia, um para desenvolvimento institucional e um voltado à agricultura familiar. Nesse fórum aqui, eu acho que é importante a gente ter ideia de que esses editais são competitivos. Então, pessoas fora da Embrapa também podem atuar dentro dessas redes. Bom, a nível estratégico, né, isso aqui foi o que foi o plano diretor da Embrapa, que foi para o período de 2004 a 2007. Né, e, hoje em dia, nós já temos um atualizado de 2008 até 2011, ele está tentando ver num horizonte mais amplo de 2023, que é quando a Embrapa vai fazer 50 anos. Mas o mais importante daqui é porque, dentro desse plano diretor da Embrapa, são definidos os objetivos estratégicos que serão atendidos nos próximos 4 anos. E nem tudo muda, a gente não muda isso a cada 4 anos, seria impossível, né? Mas as coisas vão sendo atualizadas. Então, por exemplo, né, nesse primeiro objetivo institucional, estratégico, tratava, em 2004, da competitividade e sustentabilidade do agronegócio, e já nesse período agora já passou a tratar da sustentabilidade e competitividade da agricultura brasileira. Né? Então, isso demonstra, né, para os nossos parceiros e para a gente também, como é que a Embrapa, ao longo do tempo, ela vem caminhando. Né? Ela parte de uma visão mais de agronegócio para agora englobar toda a agricultura brasileira, né? Incluindo, inclusive, a parte bastante ambiental. Tá? Eu quis trazer isso para vocês porque é importante a gente perceber aqui que também tem uma outra oportunidade aqui para plantas medicinais, que é nesse objetivo aqui, que era chamado, que foi definido como uso sustentável dos biomas, tá? E que agora ele passa a ser prospecção da biodiversidade para novos produtos e segmentos de mercado. Tá? Nós temos entendido, tá? E, aliás,
é uma coisa mais recente para mim. Quando eu estou falando Embrapa, agora vamos começar. Eu estou começando a querer, eu quero entender, né, que nós estamos falando de Embrapa e todas as OEPAs, todas as organizações estaduais também. A gente não pode mais trabalhar só a Embrapa. A gente tem que realmente começar a ver o sistema como um todo. Tá? Então, tem sido entendido, né, de que os bancos de germoplasmas que existem na Embrapa, e são muitos, e existe um esforço considerável de recursos e humanos também de manter esses bancos de germoplasma, tanto em vegetais, em animais e micro-organismos, tá? Mas que eles têm que ser, são bancos públicos, são coleções de serviço e que todo mundo, todos os pesquisadores têm que ter acesso, né? E esses acessos, então, nós estamos estabelecendo, primeiro, normatizar melhor esses bancos, que, na realidade, eles não tinham uma estrutura centralizada, hoje em dia eles estão ganhando essa estrutura, e também esses mecanismos para transferência, para que eles possam ser prospectados para atividades que não estejam interessando diretamente a agricultura. Bom, isso é uma ideia do que é uma rede de pesquisa, né? Então, frente a um determinado tema, nós podemos ter um projeto muito grande, envolvendo várias competências institucionais em vários temas diferentes, e um outro projeto menor, mas que ainda assim está atuando dentro daquele tema. Esse é um exemplo de um macroprograma 1, tá? E, nesse caso aqui, é apenas um exemplo, né? O Programa de Sanidade Vegetal, ele é formado por 5 projetos componentes. Cada projeto componente é subdividido em planos de ação, então nós temos 30 planos de ação no total, e cada plano de ação é dividido por atividade. Tá? Nesse caso específico, nós temos 179 atividades atuando em 19 instituições em todo o território brasileiro. Então, com isso, né, a gente tem percebido nos últimos anos que, apesar do esforço, porque quando a gente começa a trabalhar em rede, a gente vê que a gente tem um esforço inicial muito grande de começar a colocar esses diferentes atores para conversar. Né? Tem um esforço de conversa, esforço de recurso para que essas pessoas se encontrem. Então, os resultados, a princípio, costumam ser um pouco lentos, né? Mas, quando as redes que já estão funcionando, o que é possível potencializar de resultado é muito grande. Bom, isso era o que eu queria falar um pouquinho da estrutura da Embrapa para o projeto. A gente pode depois conversar com quem estiver interessado. Mas eu fiz uma pesquisa muito rápida na base de dados da Embrapa para saber o que a Embrapa vem fazendo em fitoterápico. Tá? Não é minha área, fui chamada mais para apresentar a Embrapa para vocês. Eu não achei muita coisa. Tá? Eu sei que tem mais um pouco do que isso daí, porque a minha pesquisa realmente foi bastante rápida. Tá? Eu já conversei com alguns colegas lá da Embrapa Sede e existe um pouco mais de coisa, mas o que eu peguei foram projetos basicamente voltados à prospecção, junto com atividades com comunidades tradicionais, com comunidades de quilombola, tá? Alguns projetos em eficácia em animais, que é o que a Embrapa vai se interessar mais, é o pessoal que trabalha com a parte de produção animal e o uso de fitoterápicos, né? Então, determinação de óleos de eficácia, de óleos de andiroba, citronela, aninha, eucalipto, no tratamento das moscas do chifre, determinação da eficiência da torta e óleos de nim, para endo e ectoparasitas em gado de corte, e espécies vegetais quanto à sua ação antiparasitária em animais. Tá? Fora isso, muito pouca coisa, para minha surpresa, em cultivo, realmente, né? Que eu acho que é onde a gente pode fazer o diferencial para esse programa de plantas medicinais. Tá? Apenas um projeto diretamente ligado a cultivo de espécies de unha de gato, tá? E algumas coisas voltadas a desenvolvimento de sistemas agroecológicos, tá? Um projeto mais genérico, mas um outro aqui propondo, né, a associação de cultivos agroenergéticos associados a cultivo de fitoterápicos, um outro integrando produção orgânica animal com vegetal, incluindo plantas medicinais, e algumas coisas, e um projeto voltado à transferência de mercado. Tá? Bom, nisso aqui a gente percebe que essas atividades são feitas principalmente dentro do ecossistema cerrado e um pouco no extremo sul, o ecossistema o que engloba os pampas, né? E se nós considerarmos por região, nós temos principalmente o sudeste e o sul. Pouquíssima coisa ainda é feita na região norte, no ecossistema Caatinga também, que é outro bastante.
Bom, frente a isso, a gente vê claro que existe, né, uma demanda importante para a Embrapa, né, que, frente à necessidade de escalonar a produção de fitoterápicos, visando atendimento a esse programa que está sendo lançado, né, garantir a qualidade do produto final e oportunidade de geração de renda para o agricultor de base familiar. Né. Os temas de pesquisa que a gente conseguiu... Eu acho que eu pulei um. Não, está certo. Em seguida, eu vou falar muito rápido, tá? Mas nós elencamos, eu consegui elencar, frente ao que já é feito e frente ao que a minha percepção, e aí conversando com alguns colegas, não passou por uma discussão mais ampla, do que eu considero temas de pesquisa que a gente poderia estar atuando, que poderia atuar, né? Que seria a prospecção de novas plantas, princípios ativos, principalmente, não necessariamente para os profissionais da Embrapa, mas frente a essa abertura dos bancos de germoplasma para todos os profissionais. Avaliação da eficácia, toxicidade e formulação de novos produtos, principalmente para a área veterinária, isso é uma coisa que eu acredito que vai ter muito interesse. E desenvolvimento de sistema de produção. Pressupondo, né, que essas produções devam ser isentas de agrotóxico, né, nós precisamos desenvolver sistemas integrados de produção agroecológica, isso é particular, né, para cada ecossistema, para cada região. Né. Nós precisamos adaptar isso às regiões brasileiras e épocas de cultivo. Precisamos também garantir, né, que isso teria que ter uma associação dos profissionais da Embrapa com profissionais de química para garantir que nesses sistemas de produção estão se mantendo o princípio ativo em condições ótimas. Em termos de sistema de produção, né, nós consideramos importante você trabalhar com a diversificação vegetal, a integração lavoura-pecuária para fins de adubação orgânica e adubação verde, e principalmente utilizar ao máximo a fixação biológica de nitrogênio em substituição aos adubos nitrogenados, que é a parte maior, né, dos fertilizantes utilizados na agricultura. Tá? Linhas de experimentação, eu não vou poder falar sobre isso, mas, enfim, nós temos uso de adubos orgânicos, compostagem, uso de adubos verdes consorciados com hortaliças, né, e cultivos de plantas aromáticas para você implementar, né, o controle biológico, principalmente por conservação. Né, são práticas agroecológicas importantes para a gente garantir, para possibilitar uma produção isenta do uso de agrotóxico. Né? Consorciação, né? Meus exemplos são principalmente com hortaliças, porque a gente trabalha num centro que trabalha com hortaliça, né? Plantio direto é uma outra prática, sistemas agroflorestais simplificados em aleias, sistemas florestais mais complexos, né? Substratos para mudas de hortaliças, integração lavoura-pecuária e ações de pesquisa participativa, que é uma coisa, tem sido uma prática adotada recentemente, né, mais recentemente, e que é muito interessante para que depois essa transferência de tecnologia para o agricultor ocorra de uma forma mais suave, às vezes mais otimizada também. Outras linhas de pesquisa, né? Então, várias coisas têm que acontecer, mas, principalmente, eu acho que nesse fórum aqui a gente tem que estar antenado, né, os sistemas estão sendo desenvolvidos, mas que a gente precisa realmente manter o princípio ativo em quantidade e qualidade adequada. Né? E que não necessariamente também aquela planta mais bem nutrida, mais saudável, ela pode apresentar o princípio ativo do jeito que a gente gostaria. Né? Às vezes pode ser até num solo menos rico e aquele princípio aparecer em quantidades maiores. Então, isso precisa realmente, a gente precisa calibrar esse sistema. Bom, em termos de garantia da qualidade, eu acho que seria uma quarta linha importante. Né? Eu acho é bem claro para aqui, né, que a gente precisa do produto final, a gente tem que ter qualidade, mas a gente não vai ter qualidade se a gente realmente não tiver qualidade na produção da planta medicinal. Né? A gente precisa de algum tipo de produção certificada. Né? Na legislação, eu percebi que vocês estão falando de fazer uma legislação específica para a regulamentação de plantas medicinais. Tá? Nós temos a lei dos orgânicos, já que foi uma lei consensada e amplamente, né, em que, eu não vou passar por isso está no Ministério da Agricultura, tá, definindo a agricultura orgânica, mas aqui eu tenho que voltar. Mas, principalmente, né, hoje em dia nós temos um sistema, nós temos a certificação da produção orgânica, que ela pode
pode ser uma certificação por auditoria, que atende a alguns casos, mas no caso da agricultura familiar, nós temos os sistemas participativos de garantia, que é bastante interessante, reduz custo, promove a cooperação entre os agricultores, formação de cooperativas, então é uma oportunidade também interessante para esse caso. E, em termos de transferência de tecnologia, a gente entende inovação, a gente tem entendido e tem batalhado bastante que inovação não é só, né, a criatividade. A inovação só funciona quando a gente consegue trazer essas novas ideias para o setor para uso produtivo, né? Isso tem sido sempre um desafio, na agricultura também é um desafio, às vezes a gente faz, os institutos de pesquisa têm muito trabalho e às vezes não passa para o agricultor, né? Então, no caso da transferência, ela tem que ser ela acontece diretamente para o agricultor familiar, né, através de estratégias de socialização do conhecimento, dias de campo, unidade de observação, o papel da pesquisa participativa como bastante importante, e principalmente usando os atores da difusão, né, que são a Emater, que são o órgão de difusão federal, e as organizações não governamentais que atuam nessa área. Tá? Existe também, né, para empresas e grandes produtores, acho que cada caso é um caso, né, outras formas de transferência de tecnologia, via contratos, patentes e consultoria. Né, errado ali. Nós temos, eu sou da Embrapa Agrobiologia, esqueci de falar no começo, nós temos na Embrapa Agrobiologia uma fazendinha agroecológica, chamada Quilômetro 47, fica ali em frente à Universidade Rural, de onde tem vindo toda a nossa experiência com trabalhos em agricultura orgânica. Né? Conversei com o pessoal, com a equipe desse projeto, e assim, eles são bastante receptivos à ideia de começar a trabalhar com 1, 2 espécies, dentro do sistema para diagnosticar o que poderia ser uma interação, os consórcios interessantes, as rotações interessantes. Bom, nessa fazendinha ocorrem várias ações de capacitação, né? Tem sido um exercício, é um espaço de exercício mesmo, de experimentação. Né? E, obrigada. Isso aqui, vocês que são da área aqui, isso passa para a gente como um sabugueiro. Eu não sei se é o sabugueiro medicinal, mas ele está na margem de uma agrofloresta dentro da fazendinha. Então, eu fui lá e tirei uma foto antes de vir para cá. Muito obrigada. Muitíssimo grata. Convidada a doutora Roberma Marques, da Anvisa, para a sua apresentação. Bom dia a todos, o meu nome é Robelma e trabalho na área de registro de medicamentos fitoterápicos na Anvisa há praticamente 5 anos. Quero inicialmente pedir desculpas a vocês por meu atraso, saí às 7 horas da manhã prevendo chegar mais ou menos aqui em cerca de 40 minutos, levei quase 3 horas, acho que devido à chuva atrasou bastante, teve muito congestionamento. Então, eu vou passar para vocês um pouco a respeito da regulamentação que nós temos na Anvisa, tanto referente à parte de plantas medicinais, quanto ao medicamento fitoterápico em si. Bem, como vocês já têm conhecimento, em maio de 2006 foi publicada a Portaria 971, que trata da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, que, além dos medicamentos fitoterápicos, né, a fitoterapia, ele inclui também a acupuntura, a homeopatia e o termalismo. E também, em 2006, foi publicado o decreto, que é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e também criou o Comitê Nacional dessa política, com fins justamente a promover o uso nacional do medicamento fitoterápico e das plantas medicinais. As plantas medicinais e os fitoterápicos em si, estão embasados nesses eixos, que é justamente promover o acesso à planta medicinal e fitoterápico, o uso racional e seguro, o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva, o fortalecimento da indústria nacional e o reconhecimento do seu uso tradicional.
As plantas medicinais, elas estão regulamentadas pela Anvisa, tanto como insumos, quanto na área de cosméticos, alimentos e também os medicamentos fitoterápicos, que sejam eles os industrializados, né, a parte que originam propriamente o medicamento fitoterápico, e também agora a droga vegetal. Existem várias áreas da Anvisa que estão envolvidas com essas regulamentações. Aqui nós temos a ASTEC, que é a assessoria técnica, a parte judicial, gerência de alimento, gerência de inspeção, a nossa GG Médica, a Gerência Geral de Medicamentos, a parte de cosmético também, toxicologia e também a regulamentação pela área de propaganda. Além disso, nós temos o apoio de outros ministérios, que é o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e do Meio Ambiente. A parte de regulamentação, ela envolve tanto a planta fresca quanto a planta seca, o fitoterápico manipulado e também o fitoterápico industrializado. O medicamento industrializado é justamente aquele que necessita obrigatoriamente ter o registro junto à Anvisa. Falar um pouco agora a respeito do registro. Nós tivemos recentemente, agora esse ano, a consulta pública 31, que foi justamente a revisão da nossa RDC 48, que trata do registro de medicamentos fitoterápicos, que data de 2004. Com a implementação das políticas no ano de 2006, foi justamente solicitado à Anvisa fazer a revisão das suas regulamentações que envolviam os medicamentos fitoterápicos. Então, a parte de registro foi a primeira que foi justamente revisada. Nós tivemos 20 contribuições, sendo elas 5 não aplicáveis. Então, está aqui a parte de academia, houve proposta de 20%, as associações 35%, órgãos do governo 30%, e também aqui, com relação ao favorecimento ou não dessa nova revisão que foi feita, nós tivemos boa parte, né, assim, 27% parcialmente favorável, 40% favorável, e 33% foram muito favoráveis a essa revisão, do que foi alterado na legislação de registro. Então, para quem não tem muito conhecimento, trouxe aqui para vocês, para melhor explanar, a planta medicinal em si, fresca, ela é comumente utilizada na comunidade, denominada como remédio, que é aquele chazinho que a vovó faz. A partir da secagem e estabilização dessa planta fresca, né, torna-se a droga vegetal, que é utilizada na Anvisa, né, regulamentada como alimento. Posteriormente, essa droga vegetal, a extração dessa droga vegetal, ela tem o derivado, que anteriormente, pela RDC 48, era chamado de derivado de droga vegetal, só que, como a droga vegetal ela é obrigatoriamente seca, então, agora, com essa nova consulta pública 31, foi revisado esse termo, agora se chama somente o derivado vegetal, porque justamente ele pode ser originado diretamente da planta fresca, que são justamente os óleos voláteis, as alcoolaturas, por exemplo. E esse derivado vegetal ele é utilizado tanto na área de alimento, pode ser também notificado na área de cosmético e registrado como medicamento fitoterápico. Esse medicamento fitoterápico, pela Anvisa, ele é regulamentado para a utilização em humanos e tem também o uso veterinário regulamentado por outra área. E o medicamento fitoterápico ele pode ser industrializado ou manipulado, sendo que somente o industrializado tem essa obrigatoriedade do registro. Esse derivado vegetal ele pode também originar um medicamento, uma substância isolada, e ele é considerado na Anvisa como um medicamento novo. Então, qualquer medicamento que possua substância isolada, mesmo que incluída a um extrato, ele não é considerado um medicamento fitoterápico, mas sim um medicamento novo. Com relação ao controle de qualidade, é feita essa avaliação pela Anvisa, tanto na questão da droga vegetal, quanto derivados de droga e do próprio produto acabado. Então, em todas as etapas de produção, essa avaliação é feita. Com relação às boas práticas de fabricação, essa legislação também já foi revisada, é de origem da Gerência de Inspeção, que era a 210, que entrou em consulta pública, a consulta pública número 3 de 2009, também que já foi finalizada, e que vai ser republicada brevemente, justamente com um anexo específico para medicamentos fitoterápicos. Nós temos também a Instrução Normativa número 5 de 2008, que a Kátia, inclusive, citou, que é a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. Ela foi revisada e republicada no final do ano passado.
E aí um exemplo para vocês, então, ele traz uma planta, por exemplo, a maitenas, que é a espinheira santa, o seu nome popular. Então, se a indústria seguir toda essa parte aqui, usar as folhas com a padronização específica, nessa forma de uso, extrato ou tintura, com essas indicações terapêuticas, essa dose e a via de administração, com a especificação de venda, ela não precisa comprovar a segurança de uso e a eficácia terapêutica. Então, por isso é chamado um registro simplificado. Ela tem muito mais facilidade no registro desse medicamento. Obrigatoriamente tem que ser a planta sozinha, né, um medicamento único. Não pode ter associação com outras plantas. Com relação à RE 88 também, que é a lista de referências bibliográficas para avaliação da segurança e eficácia, também ela já foi revisada. Foi alterado os grupos, inicialmente era considerado grupo 1, 2 e 3, sendo uma lista de referências que eram classificadas com a pontuação valendo 3 pontos, aquelas constantes da lista 1, valiam 2 pontos da lista 2, e o grupo 3 valia 1 ponto. Então, isso complicava um pouco, né, justamente uma pontuação contrária à numeração, e agora ela foi revisada e alterada para grupo A, B e C, continuando as referidas pontuações. As monografias também foram todas revisadas, antes eram 17, agora é composto por 32 referências bibliográficas, foram muitas incluídas, inclusive, nacionais, da Fiocruz, do professor Abreu Matos também, e algumas que foram atualizadas também foram substituídas. Tanto essa legislação da lista de fitoterápicos, quanto a de drogas vegetais e de registro fitoterápicos já foram esgotadas, a consulta pública, revisadas e já estão breves a serem publicadas. Essa RE 90, que é o Guia de Realização de Estudos de Toxicidade Pré-Clínica de Fitoterápicos também. E tem também a de estudos clínicos. Essa de estudos clínicos, ela, apesar de ser também de 2004, ela vai ser a única que não será revisada, porque ela é bem prática, muito utilizada nessa área de fitoterápico, não tem nenhuma reclamação a respeito dela. A de pré-clínico ela já vai ser revisada, já está na nossa agenda regulatória para o próximo ano, para a sua republicação. Então, nós temos os estudos clínicos. Com relação à restrição de venda, ela é regulamentada pela RDC 138 de 2003, que especifica quais os produtos podem ser sem prescrição médica. Ela já foi também revisada, está prestes a entrar em consulta pública e tem um anexo específico para os medicamentos fitoterápicos. Com relação ao pós-registro, essa legislação, RE 91 de 2004, ela também foi revisada, foi, inclusive, finalizada em junho de 2009, mas não entrou em consulta pública porque favoreceu-se, mas antes, fazer logo a avaliação de pós-registro de medicamentos gerais, que é a 893. Então, ela foi revisada, entrou em consulta pública, agora vai ser publicada, e essa 91, que já foi revisada, ela já vai entrar em consulta pública também. A questão das bulas, foi feita toda uma padronização de bulas, então nós temos aí 13 plantas, essas 13 plantas especificadas foram já todas padronizadas, encontra-se já disponível no site da Anvisa. E também já foram feitas mais 9 plantas, né, 9 bulas referentes a plantas que já estão prestes a serem publicadas. Então, aqui é a parte regulatória que nós temos para os medicamentos fitoterápicos. Aqui é a parte de bula, que foi publicada já em 2009. A de rotulagem também se encontra em consulta pública, né, já passou por consulta pública e está prestes a ser publicada. A de estabilidade já está também na nossa agenda regulatória para o início de 2010 ser revisada. Essa também já foi revisada. A de inspeção também já passou por consulta pública. Então, toda a parte regulamentar de referente ao medicamento fitoterápico já foi toda cumprida. Temos agora a proposta de resolução da notificação de drogas vegetais. Ela entrou em consulta pública, a consulta pública 35. Houve 33 contribuições, 19 solicitações de inclusão de 32 espécies. Então, consta uma lista de plantas, e estas plantas poderão ser produzidas, né, como droga vegetal e com indicação terapêutica restrita. Já tem especificação de dose. Tem a especificação da dose, a forma de uso, né, posologia especificando, e vai poder ter a indicação terapêutica. E essa lista constante para
para drogas vegetais, né, registrado com indicação terapêutica. A partir do momento que for publicada, essas plantas não poderão ser utilizadas também na parte de alimentos, justamente vão sair dessa lista. A nossa parte documental que nós temos lá na Anvisa, muito trabalho, então está sendo implementado já o registro eletrônico, que está previsto de iniciar em abril desse ano. Está bem encaminhado, tanto a parte de registro e o pós-registro também já está começando a ser elaborado. Então, vai ser feita toda a avaliação eletrônica, os documentos vão vir todos anexos em PDF, então está um sistema muito favorável, a gente espera aí, com isso poder ter tanto mais registros e justamente poder auxiliar melhor o SUS com novos registros de medicamentos. A questão das farmácias vivas, né, a gente também está tendo um apoio de todos os outros ministérios, uma grande discussão com relação principalmente à parte de agrotóxicos, né, que está sendo uma discussão maior com relação a isso, o extrativismo. Nós tivemos bastante reuniões juntos com os outros ministérios. E muitas questões foram levantadas justamente com a produção da própria matéria-prima, que é feita pela farmácia viva, o que uma farmácia de manipulação não pode haver. Questão do lote, até quanto tem que ser esse limite mínimo. E a questão do controle de qualidade. Quem vai fazer, se pode fazer uma terceirização. Então, tudo isso está em discussão com vistas à publicação de uma legislação que regule a questão das farmácias vivas. O formulário nacional também é o intuito de que seja feito com brevidade, onde vão ser estabelecidas as formulações de uso nos serviços públicos, baseados no uso tradicional, com informações de uso das formulações, e essas contribuições podem ser feitas juntamente ao site da Anvisa. Então, aí é um resumo básico do que eu já falei aqui, a parte de registro, que já passou por consulta, a notificação de drogas vegetais também, a padronização de bulas, que foi publicada também esse ano, e o nosso registro simplificado, que foi atualizado no final do ano passado. A questão da inspeção também já passou por consulta pública, com um anexo específico de fitoterápico, e também a de drogas vegetais. A de manipulação está em discussão a questão das farmácias vivas, para fazer justamente uma regulamentação que esteja entre essa questão do registro, inspeção e a manipulação em si. O registro de insumos, a notificação dos insumos também passou por consulta pública, e a farmacopéia também foi revisada, sendo que vai ser publicada agora a 5ª edição, onde houve uma atualização das monografias e com previsão também da elaboração do memento e do formulário fitoterápico. A situação do registro, esse levantamento foi feito ano passado pela doutora Ana Cecília, nossa coordenadora. Então, nós temos 432 medicamentos fitoterápicos registrados à Anvisa como formulação simples, ou seja, constituído por apenas uma planta medicinal, e 80 medicamentos compostos, sendo desse total aqui, 162 espécies vegetais, das quais apenas 25% são brasileiras. Então, aí a lista de plantas, de acordo com o número de registros, nós temos o ginkgo aí com 33 registros, castanha da Índia, seguido da alcachofra, então, só para vocês terem uma noção. A questão da ReniSUS também já foi falada aqui pela Kátia, então, é uma atividade, basicamente, mesmo do Ministério da Saúde. Em 2005, foi feito um levantamento que perfazia um total de 237 espécies vegetais, dessas se resumiram em 71 espécies publicadas, né, a ReniSUS em 2008, envolvendo 98 plantas,